E aí, tudo bem? Começando mais um episódio do seu Conscicast. E no dia 20 de novembro, celebramos o Dia da Consciência Negra. Uma data que nos chama à reflexão sobre a nossa história, sobre o presente que construímos e sobre o futuro que queremos. Nesse episódio do Conscicast, reforçamos a importância de reconhecer e enfrentar o racismo estrutural e as desigualdades que ainda atingem a população negra no Brasil. Mesmo com avanços como políticas de inclusão e maior representatividade, persistem os desafios no acesso à educação, no acesso ao trabalho, rendas e também oportunidades. A consciência negra também é sobre valorização, celebrar a força e a diversidade da cultura afro-brasileira, presente em vários momentos, na música, na culinária, na arte, na fé e tantos aspectos também do nosso dia a dia. Queremos destacar aqui no Conscicast ainda o protagonismo do povo negro e especialmente do povo das mulheres negras que têm ampliado o seu espaço em posições de liderança, inspirando mudanças e abrindo caminhos para as novas gerações. Nosso convite aqui no Conscicast é simples. Convide a família, aumente o volume e vamos ampliar a nossa consciência. Vamos escutar um pouquinho mais, aprender e também a agir. Bem-vindo ao Conscicast de hoje e eu tenho o prazer de receber aqui para essa conversa o nosso convidado, o meu amigo, o Antônio Barros. Ele que é advogado, professor, conselheiro especial étnico-racial, foi coordenador de políticas para a população negra e indígena da Secretaria da Justiça e Cidadania no período de 2021-2022. É membro da Comissão de Igualdade Racial da OAB Bauru, graduado em Direito e Filosofia, especialista também em História Social e mestre em Ciências da Religião. Casado com a Regina, pai do Matheus e da Amanda. E do Pedro. Seja muito bem-vindo. Toninho, meu querido amigo, que prazer em recebê-lo aqui no Conscicast. O prazer é todo meu, é uma grande alegria estar aqui, e especialmente para a gente poder conversar. O essencial é a gente poder dialogar. Quando você dizia do dia 20 e da consciência negra, é muito importante, porque às vezes a pessoa fala assim, mas dia 20 de novembro, por que dia 20 de novembro? É o dia que Zumbi dos Palmares foi assassinado. E a gente fala assassinado por quê? Porque havia um acordo com as lideranças quilombolas, aquele período da revolta, né? E esse acordo foi quebrado. Tem muita história que está ali debaixo do tapete, que agora, nesses últimos 10 anos, nós estamos desenvolvendo várias pesquisas para mostrar o que realmente aconteceu. E o que levamos em consideração? Ricardo, foram muitos anos para nós conseguirmos colocar Zumbi dos Palmares como herói nacional. Muitos outros anos ainda para conseguir o reconhecimento do feriado do dia 20. Porque alguns diziam, mas aí vai ter que ter feriado desse e daquilo. Por que tem que ter feriado para a população negra? Porque havia instaurado o dia 13 de maio. Para nós, no livro pode aparecer. Historicamente, não. Para nós é dia 20 de novembro. Dia 20 de novembro. E se transformou numa data de uma reflexão muito grande também. Sim. E aí, a primeira pergunta, na verdade, você respondeu, é sobre a consciência negra e esse significado, né, tão importante aqui para o Brasil. Sim, e as pessoas falam assim, Ricardo, essa semana eu já tive isso, para que consciência negra? Então tem que ter consciência branca, vamos falar de consciência humana, né? Mas eu quero ver a tua pergunta primeiro. É sobre isso. Talvez nessa pergunta se esconda um pouco de um racismo estrutural, né, que ainda afeta de fato a população negra. Me fala um pouco dos avanços contra o racismo estrutural e o que a gente vem vencendo como desafio. Perfeito. Então, ó, primeira concepção, por que consciência negra? Então, essa construção ela vem de África do Sul, de Stephen Biko. Ela começa aqui no Brasil com vários negros que foram se reunindo, né, na capital São Paulo e em outros lugares do Sul também, e começaram a discutir a situação do negro no Brasil. Lógico que antes disso nós já tínhamos revistas, tivemos vários outros caminhos
presentes. Machado de Assis é negro, embora o pessoal queira dizer que não é, mas ele é, né? André Rebouças também é negro, mas não é. Não, imagina, ela é engenheiro, mas era. Mas quero dizer o seguinte, a consciência negra, na verdade, é um termo que nasce na África do Sul, com Stephen Biko, e a preocupação dele qual que era? Que a pessoa negra entendesse que ela é uma pessoa negra. Não é de quem não é negro ter consciência de que alguém é negro, não. Mas das pessoas negras terem consciência de que são negros. Isso é consciência negra. É eu me conscientizar de que eu sou negro, não importa se eu sou retinto, se eu sou um pouco mais claro, a minha linha, a minha ancestralidade, ela é negra e eu não posso fugir dela. E para você ver como isso é delicado, no IBGE agora, nós temos alguns municípios no estado de São Paulo que a população é mais de 50% são afrodescendentes, e no IBGE apareceu a população de 80% branca. Por quê? Porque muitas pessoas não conseguem se reconhecer como negras. Então, a consciência, exatamente consciência negra, é você tomar consciência de quem você é. E não pense que isso é fácil, não. Num bate-papo que eu tive há 5 anos atrás, uma professora, ela tinha já 60 anos, e ela disse, é a primeira vez que eu estou entendendo que eu sou negra. Olha, Por quê? com 65 Com anos. 60 anos ela entendeu. Por quê? Porque ela foi obrigada a alisar o cabelo, ela não tinha boneca, a minha filha tem boneca já, boneca negra, nós lutamos muitos anos para isso. Mas ela não tinha, era uma boneca que tinha, era loira, passava o pente passava no cabelo, não passava. Então meu cabelo é ruim. Meu cabelo é ruim, eu só faço coisas ruins no final, para que. Então, são várias construções que foram feitas dentro desse racismo estrutural e que você tem que desconstruir para as pessoas. Então, você vai vendo que quais são, então, os encaminhamentos. Eu tenho que tomar consciência de quem eu sou e da história que eu tenho e da minha ancestralidade. E aí eu vou na linha do Stephen Biko, entender que eu sou lindo, que eu sou uma pessoa maravilhosa, que eu tenho valores, que eu tenho dignidade, que eu tenho uma história. Eu sou descendente de reis. Eu não sou descendente de escravos. Eu fui escravizado. Que é diferente. Eu não tenho nada a ver, escravizado. Mas eu sou descendente de reis. Reis que dominaram toda a Ásia, que a gente chama hoje de Ásia. Somos nós que dominamos. Estamos lá no Egito. O Egito é África. O Egito não é Europa. Então, a minha descendência ela é muito forte, ela construiu esse planeta. E quando chega aqui no Brasil, construiu o Brasil também. E quando você fala na questão de avanços, hoje nós podemos dizer que estamos tendo vários avanços. Um que eu tive na semana passada e que me alegrou muito foi do CNJ. Concurso agora para cartorário, eu não sei. Euzinho aqui, até hoje nunca vi um diretor de cartório negro. E já andei para bastante lugares no estado de São Paulo. Não vi. Mas agora o CNJ, nós estamos com uma ação, e na ação nós estávamos requisitando 20% das vagas para o próximo concurso que tiver. O CNJ, ele simplesmente ampliou para 30%. Isso é mudança na estrutura. O Conselho Nacional de Justiça entendendo que tem que ser mais, que não é 20, tem que ser 30. Nesse sentido, você vai vendo que estamos sim tendo mudanças. Mudanças quando nós falamos no ISG, na implementação do ISG nas empresas. Não basta você dizer assim, eu tenho um programa de inclusão. Ótimo, excelente. E a gente vê que é uma caminhada difícil já fazer isso. Mas, além do sistema de inclusão... Porque ter é muito distante de aplicar, né? Exato, eu tenho que ver a liderança. Tem que ver na liderança. Eu me recordo muito de uma caminhada que teve aqui em Bauru, e quando foi para entregar o prêmio, nós só tínhamos homens. Eram 15 homens. E todos homens brancos. Não estou nem dizendo nenhuma mulher, nenhuma gerente. Não tem capacidade? Tem toda a capacidade. E as pessoas negras também? Tem toda a capacidade. Eu me recordo, quando eu fui, esse final de semana, nós fomos na Fórmula 1, e eu fiquei pensando na Fórmula 1, essa questão da equidade. Eu fiquei pensando assim, todos saem do mesmo momento. Todos saem do mesmo momento. Mas, de repente, quando você olha na terceira, quarta volta, a distância de um Verstappen para os outros é absurda. Mas como assim? Se todos começam no mesmo lugar,
Assim é o nosso dia a dia. Todos nós começamos no mesmo lugar. Mas se eu não tiver uma equipe, se eu não tiver um carro, se eu não tiver condições, se eu não tiver todo esse projeto que está no entorno, Sim. aí você dizer assim, todos são iguais? Não. Somos iguais perante a lei. Igualdade formal, respeito, aceito, com todos os indícios possíveis. Igualdade material, não. Por isso que a nossa luta é pela implementação da igualdade material. Quando nós falamos em avanços, hoje eu tenho muito mais pessoas que trabalham nesse mesmo sentido, da implementação da igualdade material. O que é isso? É dar condições para todos, para que todos partam do mesmo lugar, mas que tenham as mesmas dimensões, as mesmas garantias, para que todos possam chegar no mesmo espaço. Há 20 anos atrás, quando nós discutíamos eu não gosto muito de cotas, né? Eu gosto do termo que é ações afirmativas. Porque cotas, quando o italiano, quando qualquer outro estrangeiro veio para o Brasil, ele teve cotas. Por quê? Porque teve terra. Se teve terra, teve cotas, né? Mas ao negro, naquele mesmo período, foi proibido de ir na escola. Foi proibido ter terra. No mesmo momento em que criaram uma lei em que aquele que era estrangeiro podia ter terras, aqueles que eram libertos eram proibidos de ter terra. Mesmo tendo dinheiro, se tivesse, não podia ter terra. Não podia ir para a escola. Então, quando nós falamos em igualdade material, é isso que nós queremos. Que você dê condições gerais para todos no mesmo momento. Por isso que eu gosto muito do termo que é equidade. Equidade racial. Por que equidade racial? Porque nesse momento, como acontece aqui na empresa, eu estive vendo alguns levantamentos, você tem aqui uma preocupação grande com as lideranças. Eu vejo a inclusão, mas eu vejo que nas lideranças eu tenho mulheres, e nas lideranças eu tenho negros, e nas lideranças eu tenho representantes também de LGBTQIA+. Eu tenho que ter. Por quê? Porque eu estou no século XX. Então, a questão racial, embora algumas pessoas entendam que causa briga, não, ela não causa briga. Antes, ela traz para o tempo atual, no século XXI, um processo em que as pessoas têm condições de viver no mesmo patamar, no ambiente de trabalho, no ambiente da universidade e nos outros. E o medo, Ricardo, quando fala de cotas nas universidades, eu sempre falo para os nossos alunos, o medo não é da universidade. A universidade é a porta. Foi graças a todas essas ações que hoje você tem vários negros e negras na medicina. Você tem vários negros e negras nos espaços, que é o espaço de formação. Quando nós falamos de formação de ideias, área de jornalismo, olha quanta coisa linda você está vendo. Uhum. Eu quero olhar para o jornalista e dizer assim, nossa, olha que jornalista lindo, que ideia maravilhosa, e não dizer assim, nossa, hoje tem um jornalista negro. Eu não preciso ter o diferencial de que ele é negro e nem negra. Eu tenho que ter o diferencial de que ele e ela estão ali presentes. Então, nesse momento, nós estamos vendo essa mudança em vários espaços. E está vindo mais mudanças ainda. Então, e a base? E as novas gerações? Você percebe que já há uma desconstrução efetiva? E partindo muito dessa nova geração, das escolas, como está o poder da educação na desconstrução de várias narrativas de séculos? Então, quando estava na Secretaria de Justiça, nós montamos Eu quero falar. Vamos falar dele aqui? A nossa cartilha. Montamos Vamos a nossa lá, Isa, cartilha. coloca pra gente aqui na tela. A nossa cartilha. É a cartilha São Paulo contra o racismo. Isso. A gente vai acompanhar aqui, pelo menos já vai ver a capa. Isso, aqui, ó. é essa mesmo. Qual que é a importância dela, Ricardo? Ó, deixa eu já passar o recheio. Pode passando. Vamos lá, deixa eu passar o recheio do que tem nessa cartilha. Você vai encontrar essa cartilha no nosso link, viu? No nosso link aqui no YouTube, você já vai ter essa cartilha para você folhear e ter as informações aqui do na folha, numa folha, acho que está na folha inteira, na contracapa, só na contracapa lá, tem uma experiência muito bonita. Eu tenho só o sumário aqui. Só, por enquanto, então só o tá sumário. bom. Então, mas eu tenho ações afirmativas, eu tenho a coordenação para a população negra e indígena. Aplicação da 14187, multas que chegam a mais de R$100 mil. E agora, quando nós estávamos lá, nós criamos o PROCON racial. Multas que podem chegar a R$11 milhões. E o que eu achei interessante, práticas do cotidiano que indicam atos discriminatórios presentes nas normas legais e o que fazer em São Paulo nos casos de racismo. Perfeito. Então, primeiro, o que fazer em São Paulo? São Paulo é o único estado que tem, no ato da prática de racismo, uma indicação de 4 linhas jurisdicionais.
Então, primeira, eu posso fazer um boletim de ocorrência. Nós tínhamos uma preocupação muito grande, as pessoas chegavam na delegacia de polícia e alguém dizia assim, mas isso não é nada. Então, o que que nós fizemos? Nós colocamos, então, agora, o boletim de ocorrência virtual. Você faz na internet, né, tem o acesso lá certinho, denúncia, você pode fazer e você vai ser atendido. Então, isso é importante. Então, alguém pode responder criminalmente? Pode. Né? E eu tive uma alegria, alegria, eu falo alegria porque tem que ver, a justiça a gente tem que partilhar. Mas nós tivemos duas meninas que, infelizmente, praticaram um ato de racismo, né? E elas foram condenadas a 12 anos. Duas blogueiras foram condenadas a 12 anos. Então, tem condenação. Alguém fala assim, não acontece nada. Tem condenação, sim. Né? E, além disso, a questão civil, que são os danos morais. Na questão civil, hoje em São Paulo, está havendo uma reunião muito séria em relação a um supermercado, onde houve uma morte, né, um óbito, e estão fechando um acordo, que é um acordo milionário, para que o valor seja aplicado na formação de pessoas contra o racismo. Né? Então, é coisa de 2, 3, 4, 5 milhões de reais sendo desenvolvido. Então, existe a condição? Existe. E eu me recordo, quando estava na Secretaria de Justiça, de um rapaz que passou num concurso e ligou para a gente. Olha, eu passei no concurso e lá não posso assumir porque tem um problema aí. Eu falei, vamos ver qual que é o seu problema. Aconteceu alguma coisa? Não, imagina, você não teve nenhum problema, assim, uma denúncia racial, alguma coisa? Não, foi uma brincadeira que eu fiz. Então, nós dizemos para ele, então, você vem aqui, paga a multa que a sua brincadeira gerou um processo administrativo. Aí a pessoa tem que gerar um processo administrativo. Então, São Paulo tem, primeiro, a linha, que é a linha criminal, depois tem a linha, que é a linha civil, que é de danos, e tem uma linha, que é uma linha também administrativa. E quando você me perguntou, mas e a base? Essa obra que nós desenvolvemos junto com o governador à época, tanto o Rodrigo... tanto o Rodrigo quanto o Dória, na época, nós utilizamos nas escolas estaduais do estado de São Paulo. A isso nós chamamos, então, de letramento racial. É importante? Sim, porque existem coisas que você faz no dia a dia e você, às vezes, não tem noção da gravidade do ato. Nós tínhamos um aluno, uma aluna, perdão, que as pessoas começaram a tirar o sarro por causa do cabelo dela. Você fala assim, poxa, mas eu estou no século XXI, os jovens que estão vindo, eles deveriam ser mais avançados nessa questão. Mas não é assim, porque todos são seres humanos. E qual foi a diferença? A diferença é que nós chamamos os pais para uma reunião, né? Fomos até a escola, fizemos uma reunião com a organização escolar, depois demos um curso para os alunos e alunas, para os professores e professoras também. Por quê? Para que tomassem cuidado. Observe uma coisa muito simples. Você entra numa sala de aula e está sempre aqueles alunos lindos, não são os lindos que estão na primeira fileira? Aí esses você diz, bom dia, boa tarde, que bom te ver. Olha, você mudou o cabelo, olha que você fez isso. E quando você olha, e nós damos isso para os professores, para ter um cuidado muito grande com eu, na condição de olhar para quem me olha do mesmo jeito. O que é isso? Eu olho e quem está ali é a pessoa que tem o mesmo jeito, a mesma pele, o mesmo modelo que eu tenho. Então, eles são maravilhosos. Mas quando eu vejo o diferente e a diferente, nossa, mas olha o seu cabelo, nossa, mas assim é bonito. Eu poderia dizer a mesma coisa, está lindo o seu cabelo. E é assim que a gente conversa nas escolas. Olha, o teu cabelo está lindo. Cuide da autoestima do teu aluno, da tua aluna, valorize isso. Isso foi muito importante em vários momentos, em que nós vimos uma mudança comportamental dentro da escola. E alunos que se uniram, nós estamos aqui num podcast, eu fiquei muito feliz que um desses eventos, não um evento em si, fiquei feliz pela atitude do aluno. Eles criaram um podcast para discutir essa questão dentro da escola. E ele dizia, olha, está aqui, doutor, já são mais de 400 pessoas participando comigo. Não há obrigação na grade curricular, né, Toninho? Tem a obrigação. Nós temos a lei, tá? A 11.645, temos a lei... Isso é aplicado, de fato, nas escolas estaduais, municipais, na base, no alicerce do aluno? Vamos dizer assim, ele está presente no currículo. O currículo, ele não é uma coisa parada. O currículo é algo que se desenvolve no tempo. Então, por exemplo, quando você encontra uma escola que começa a discutir questões raciais somente em 20 de novembro, está errado.
Isso quer dizer que, mas está no currículo? Está no currículo. Eu estou cumprindo a norma legal? Estou cumprindo a norma legal, mas não é isso que nós queremos. Cumprir a norma legal é desde o primeiro momento que você entra em sala de aula, você trabalhar a questão de autoestima dos alunos, do respeito dos alunos pela diversidade. Então, se você está fazendo isso desde o primeiro dia de sala de aula, maravilhoso. Aqui em novembro é uma celebração. Tá? É um momento em que você vai fazer o que a gente chama de culminância no Estado, Uhum. em que você vai realmente comemorar. Então, aí está sendo cumprido. Há alguns anos atrás, 7, 8 anos atrás, a Procuradoria-Geral da República ela instaurou um processo e as escolas públicas e privadas tiveram que fazer um relatório de como estava sendo aplicado. Mas hoje eu vou dizer para você, depende muito do acompanhamento existente dentro da política educacional. Quando nós estávamos desenvolvendo isso no governo do Estado, nós tínhamos no Estado de São Paulo uma equipe maravilhosa na Secretaria de Educação, e com o Mário e todo o pessoal, e era desenvolvido curso sistemático para os professores e professoras, para desenvolver isso em sala de aula. Então, isso é importante. Quando você vê que o poder público e até a esfera privada começam a entender que precisam conversar, sim. Então, eu digo para você, estamos num patamar de excelência? Não, não estamos. Tá? Então, como que a gente tem que fazer? Essa é a função grande dos conselhos municipais, né, da comunidade negra, que Uhum. fazem esse trabalho contínuo. É a presença, como tem aqui em Bauru, da Comissão de Igualdade Racial, que faz esse trabalho contínuo, e um parceiro muito grande nosso aqui no estado de São Paulo, que tem sido o Ministério Público do Estado de São Paulo. Então, junto com a MP, nós desenvolvemos um projeto, que é o de Cidades Antirracistas, e nós estamos acompanhando também essa implementação das normas legais. Então, aos poucos, você vai vendo que a consciência, isso é importante que nós começamos a conversar, a consciência de que é necessário, isso é importante. Mas uma coisa que a gente tem que trazer, como é lindo e maravilhoso você entrar na escola pública ou privada, nas universidades, e ver o rosto negro, e ver o cabelo lindo das meninas e dos meninos, e ver a roupa mesmo, aquela roupa largada mesmo, que é a roupa que nos identifica. Uhum. Isso é muito bonito. Por quê? Porque quem está aqui hoje não tem ideia do que nós passamos. Eu sou da geração em que eu tinha tem que ter cabelo retinho, bonitinho. Meus filhos andam com um monte de coisa aqui no cabelo e tal, e solta. É assim que tem que ser. Nós lutamos no passado para que Uhum. todos tivessem agora essa nova É. condição. Então, são espaços positivos dentro da escola, dentro do ambiente de trabalho e até no Poder Judiciário. Nós tivemos alguns colegas que tiveram situações muito delicadas, que não passavam, às vezes, no concurso, por causa do Do cabelo. cabelo, Do cabelo. sinceramente. Então, hoje nós temos juízes e Uhum. juízas maravilhosos, que é o que a gente quer. E a gente conversa aqui com o professor o Antônio Barros, meu querido amigo Toninho. Posso chamar assim, né? Deve. Grande Toninho. Toninho, a gente está gravando esse podcast na semana, no início da Semana da Consciência, onde é celebrado uma série de atividades aqui na cidade de Bauru. Você falou da cidade de Bauru, eu quero trazer um pouco aqui para a nossa convivência, a nossa cidade, a nossa região. De fato, as políticas públicas, as políticas de ações afirmativas, como é que anda isso dentro aqui do nosso berço? O nosso berço, ele ainda está, nós vamos dizer, caminhando. Veja que nós iniciamos o conselho em 2003, junto com o Roque Ferreira, Com o Roque naquele Ferreira. tempo. Né? Saudoso Roque. Saudoso Roque. E o conselho tem desenvolvido várias ações. Agora com a Camis, que é a nova presidenta, né, do conselho, eu entendo que teremos uma objetividade maior. Ela está trazendo já médicos, advogados, jornalistas, está trazendo um novo know-how dentro do conselho. Isso é muito importante. Por quê? Quando nós falamos em política pública, eu preciso verificar como que ela está se desenvolvendo, eu preciso de profissionais que possam fazer essa discussão. Ter um olhar, né? Ter um olhar diferenciado. Diferenciado. E nós tivemos aqui um encontro no ano passado das cidades antirracistas. E, nesse momento, Cafelândia,
pôde fazer uma nova reflexão. Jaú já tem até veículo. Jaú tem uma secretaria, tem um conselho e tem uma secretaria. E tem um veículo que vem do Ministério da Igualdade Racial dentro do Sistema Nacional de Promoção da Igualdade Racial, que é o Sinapir, que eles dão um veículo e dão todo o amparo, que é o equipamento de escritório administrativo. Veja, isso é válido. Então, Jaú está um passo além de Bauru, vamos pensar assim. Bariri tem Conselho da Comunidade Negra, tem uma secretaria onde tem uma linha já voltada à questão racial e já está instituindo um plano municipal de igualdade racial. Estou falando de Bariri. Tá? Então, para a gente ter, eu tive como prefeito lá, parabenizei o município. E Bauru estava dentro desse encontro e a prefeita, isso a gente tem que valorizar, a prefeita disse, vou criar um novo órgão voltado à questão racial. E esse ano a Tatiana, ela foi escolhida, ela é responsável, então, pela coordenação de política da população negra. Isso, Tatiana Sá. É responsável pela coordenação de política da população negra e indígena no município de Bauru. Isso é importante. Parece que as coisas ficaram mais organizadas, as frentes de trabalho parece que estão mais abertas ali num cenário onde você tem uma multidisciplinaridade, né? E médicos, advogados, e você consegue então trabalhar e ampliar um raio de visão que até então eu percebia aqui muito limitado. Mas estava limitado porque você tinha uma ação, às vezes, do próprio conselho em si, lutando. E você... Quando trata de questões raciais, nós começamos dizendo racismo estrutural. Silvio de Almeida, quando ele trata essa questão, ele vai lembrar que isso está incrustado. Eu vejo uma foto do Tribunal de Justiça de São Paulo, publicada recentemente, com 300 desembargadores, 2 negros. 2. Espera aí, eu estou em São Paulo. São Paulo, 35% da população é negra. São 18 milhões de pessoas. Exato. Eu só consegui 2. Então, mas você fala assim, poxa, mas então conseguiu 2? Não, não é. Tem que ser mais. Mas 2 estão lá? Estão, mas tem que ser mais. Né? Então, quando você começa a ver a região, na região nossa, nós precisamos também trabalhar para ter uma efetividade dessa presença. Eu preciso de um secretário, de uma secretária negro ou negra, eu preciso de um profissional, mas que tenha estampado a questão racial. Mas que não seja o secretário ou a secretária da igualdade racial apenas, mas que tenha lá secretário ou secretária de saúde que seja também negro e negra. Então, isso eu preciso ter essa visão. Isso na nossa região, nós estamos trabalhando para que isso seja implementado na administração pública. E no mesmo caminho, quando nós falamos em representatividade dentro das várias empresas também, nós temos que trabalhar sempre em conjunto. Por quê? Porque as empresas, você tem selo da diversidade, você tem vários selos que são selos que vão dando point para a empresa. A gente sabe disso, isso é muito importante. Né? Mas as empresas também têm que seguir determinados padrões e elas têm seguido porque a sociedade questiona. Mas mais do que isso, né? Precisa ser vivenciado. Tem que ser vivenciado. Isso eu vejo com grande importância. Mas a administração pública, ela também tem que ser esse rosto. Eu tenho que olhar para a Câmara Municipal e ver na Câmara Municipal representatividade. Algo mais institucional, onde estão as mulheres, né? É algo mais Câmara. institucional. É institucional. Cadê as mulheres na Câmara Municipal de Bauru? Se as mulheres são a maioria da população no município de Bauru. Então, não é só Bauru. Isso você vê em toda a nossa região. A região de Bauru, eu não falo que é só Bauru, não. Isso está presente em vários lugares do Brasil. Porque nós somos criados na democracia racial. E é um mito, e é uma mentira. Né? Então, cada vez que nós vamos quebrando a estrutura, cada vez que nós vamos mostrando que no dia a dia, institucionalmente, eu posso ter valores diferenciados, eu vou aprendendo que a diferença enriquece e que aquela pessoa ela tem sim potencial e não vai marcar negativamente a minha empresa. Não vai marcar negativamente a minha administração pública e nem o poder judiciário em si. Portanto, quando nós falamos em consciência negra, é você desenvolver as ações e eu poder olhar e ter a firme convicção de que mudanças estão ocorrendo. E agora a presidenta Camila, ela que é comunicadora, jornalista, ela tem o poder da comunicação nas mãos, eu acho que só tem a ganhar com a organização, né? E essa coisa de institucionalizar realmente várias frentes, né, Toninho? Há uma esperança aí
nessa Tenho. construção, né, diária. Eu quero falar um pouco do mercado de trabalho, mas a gente falou também um pouco do racismo estrutural, mas também tem o racismo recreativo. Esse, para mim, eu acho que é o pior. Mas as pessoas não sabiam que é crime. Elas não sabiam, é crime. Não existe racismo recreativo em si, ele é crime. Se ele acontecer, tem que ser denunciado. Então, as pessoas não têm noção. Nós tivemos uma mudança no Código Penal. Então, é isso que eu, Nós isso que tivemos eu, uma queria, mudança no Código isso que eu queria Penal saber. quando falamos do artigo 140. Primeiro, porque nós conseguimos uma grande vitória no STF, quando entendeu-se que não existe Isso. uma separação entre o crime de racismo e a injúria racial. Ora, se é crime de racismo, então é prisão, tá aqui. Se era injúria racial, a pessoa entrava, pagava e saía sorrindo. Não, os dois são inafiançáveis. E mais importante, uma coisa que as pessoas esquecem, eles são imprescritíveis. Guarde bem isso. Quando nós falamos, por exemplo, de crimes de abuso sexual, a pessoa vem, mas quando eu tinha 12 anos e agora com 30 anos eu quero falar. A pessoa vem, fala, traz aqui as provas e a outra pessoa tem que responder. Gente, racismo, injúria racial é imprescritível. Se foi há 10 anos atrás, se foi há 20 anos atrás, ele é imprescritível. Portanto, a pessoa tem sim que responder. E na mudança que veio junto com essas duas novas linhas, né, que inafiançável e imprescritível, nós conseguimos também trazer novas leituras. Entre elas, o racismo recreativo como crime. Isto quer dizer que não é piada, não é brincadeira. Isso não existe. Se não existe em relação à mulher, se você fizer, isso é assédio, né, e está lá devidamente qualificado, a mesma coisa em relação às questões raciais. Nesse sentido, quando você fala do cabelo, quando você conta aquela piadinha de que no final sempre você tem que responder, se fosse, tinha que ser, você tem que responder, né? Por quê? Porque assim é a nova leitura do século XXI. E agora é norma legal. E as pessoas entendem que podem escrever e podem contar uma piadinha, que eu não aceito como piada, lá no seu Insta. Seu canal, no o seu seu blog, canal, o seu... você responde criminalmente. Responde criminalmente, responde civilmente, responde administrativamente no estado de São Paulo. Então, essas posturas, elas são muito importantes, porque nós acompanhamos, enquanto estávamos na secretaria, várias situações. Eu acompanhei a situação quando um argentino, num dos jogos que estavam aqui no Brasil, pegou lá a banana e gritando macacos e foi preso. E eu acompanhei junto com o César. César é o delegado responsável pela delegacia de crimes raciais no futebol. E eu falava com o César, inclusive, essa semana, falei, até hoje eu me lembro de como foi importante a prisão dessa pessoa, para que se possa entender a gravidade do ato. Uhum. O primeiro ato lá atrás, daquela menina que xingou um goleiro, você tem que ter a percepção. Qual foi o primeiro resultado? O primeiro resultado, logo que foi a identificação dela, não foi a prisão. A empresa teve o nome dela vinculado. Olha, onde que ela trabalha? Trabalha naquela empresa. Opa! Como assim? Aquela empresa tem esse funcionário que pensa assim? Não é uma veja, não é uma questão de você dizer assim, mas eu estou lá na minha rua, na minha calçada, tem todo o seu direito. Mas quando você publica alguma coisa, você está levando consigo, não é só o teu nome, você está levando o nome da tua empresa. E isso é extremamente grave. Então, quando nós falamos de posturas, eu tenho que mudar. Nós vemos assim, nós podemos mudar de duas maneiras. Mudamos pelo amor que a gente está fazendo hoje. Nós estamos aqui com a equipe, aqui, todo mundo junto, conversando, dialogando. Isso é você mudar pelo amor. Sabe? Tá explicitando uma norma legal. Então, nós temos aqui na cartilha várias normas. Amor, ou a gente aprende pela dor. Exatamente. Então, se não aprendeu pelo amor, eu aprendi com o meu secretário
né, o doutor Fernando da Costa, ele dizia o seguinte, ele falava Toninho também, quando ele estava calmo, falava Toninho. Você estava bravo, era o doutor É o Antônio. senhor doutor Antônio. Doutor Antônio. Eu falava, Toninho, o negócio é o seguinte, ele dizia, se errou e não mudou, tem que pagar. Olha, eu erro, ato contínuo, eu te peço, não pensei. Me desculpa, foi um erro, estava nervoso, mesmo assim eu tenho que pensar, tá? Porque eu não sei até onde foi. Depois que você jogou a palavra ao vento, eu não sei até onde chegou. Até onde vai. Exatamente. Mas eu tenho uma ação rápida. Agora, quando você pratica o ato e a pessoa diz, não, isso tudo é mimimi, acha, eu tenho que falar mesmo. Então, nós dizíamos, se tem que falar, tem que pagar. Tem que pagar, tem que responder. É assim que tem que ser hoje em dia. Olha, a gente está aqui com o professor, o doutor advogado, o doutor Antônio Barros, meu querido amigo Toninho, de longa data, hein, Toninho? Lá se Eu vão não tinha nem décadas cabelo aí. branco. Não, não tinha. Eu também, eu tenho que agradecer muito esse carinho, né, de trazer aqui para o nosso ambiente corporativo. A gente já está chegando no final do Consecast, mas eu quero falar um pouco desse ambiente corporativo, de práticas de equidade dentro da empresa. Nós temos aqui hoje um projeto que é a Plural, é um projeto que ouve várias frentes aqui dentro da Consilig, né? E promove essa comunhão entre as pessoas, entre as diferenças. E é uma prática que dá voz, ouvido e dá vez, né? Objetivamente falando. Até que ponto você classifica que uma empresa ela deve chegar para garantir qualidade no ambiente corporativo, equiparação profissional, né? E uma ação mais digna e aberta, né? Para todas as pessoas de todas as orientações sexuais, raça, etnia. Como que você classifica as ações e a postura de uma empresa nesse aspecto? Primeiro, eu tenho que parabenizar pela governança. Isto quer dizer que a empresa ela tem um método de desenvolvimento, de trabalho, tá, que leva em consideração valores humanos. Isso é de extrema importância. Ao mesmo tempo, quando você falou que tem uma equipe agora que trabalha, que é a Plural, observe que o processo de escuta é muito importante. É diferente quando você chega diante de uma situação que é uma situação de denúncia, você tem a ouvidoria e respeito, e tem que ter mesmo a ouvidoria, para isso que ela serve dentro do sistema. No entanto, quando você tem um grupo onde você pode chegar de maneira um pouco mais aberta e que você possa ter uma reflexão para a empresa e para quem trabalha na empresa, é um espaço de crescimento muito forte, que permite a autoestima dos seus funcionários, que permite uma valorização da sua cultura, onde eu sou respeitado, porque eu tenho uma guia. Quantos funcionários às vezes chegavam assim, eu não posso usar uma guia que Ou tem que esconder, tem que... Não, eu tenho a minha guia, essa é minha religiosidade, essa é minha ancestralidade. Boa. E a empresa que aprendeu porque isso é um aprendizado, que aprendeu a respeitar, é uma empresa que está dentro do século XXI, dentro dos novos parâmetros mundiais e que deve cada vez mais ampliar esses espaços e ser modelo. Não é, às vezes, pelo selo da diversidade, pelo selo, não é o selo. A Consilig, eu estive Aliás, vendo... papel aceita tudo. Aceita tudo, mas eu estive vendo, por exemplo, antes de vir para cá, eu fui vendo também a Consilig e vocês foram recepcionados por um prêmio também como uma das melhores empresas para trabalhar. Mas quem que deu essa leitura? Foram os colaboradores. Isto quer dizer que a empresa está num processo avançado de equidade, num processo avançado de partilha da liderança, num processo avançado de recepção dos novos valores mundiais. E é o que nós queremos numa empresa. Queremos que ela seja cada vez mais participativa, cada vez mais aberta e que ela respeite as pessoas pelo que elas são. Nós dizemos assim, tem uma música que diz que guerreiro não foge da luta, né? E não é só o guerreiro que não vai fugir da luta. A empresa também não vai fugir da luta.
quando ela mostra que tem a dignidade, a responsabilidade e a leitura atual de valorizar pessoas. E aí eu sempre coloco uma vírgulazinha, né? Nesse mundo, é um mundo onde cabem todos. Nós estamos numa sociedade onde cabem todos. Eu coloco uma vírgulazinha, especialmente negros, negras e indígenas, porque nós auxiliamos na construção de todo esse patrimônio que existe, chamado Brasil. Grande doutor Antônio Barros, eu quero aproveitar a audiência aqui do Consecast, e nós estamos no YouTube, estamos no Spotify e também numa audiência muito bacana aqui com os nossos próprios colaboradores, e esse Consecast usando até como instrumento para o nosso RH, para o nosso marketing fazer um trabalho de educação letramento racial. E de trazer informação mesmo. Né? Os nossos episódios, a função do Consecast, além de fortalecer o nosso SG, é informar e comunicar internamente também. E eu gostaria, usando aquela câmera ali, você e o nosso ouvinte internauta, nosso telespectador, por favor, Toninho, deixar uma mensagem, não nesse dia 20, não só para ser usado nesse dia 20, mas como uma reflexão diária em todos os momentos da nossa vida. Por favor, fique à vontade. Está judiando. Vamos lá. Não, mas eu quero dizer para você que na nossa vida nós vamos ter muitos momentos de lutas, muitos momentos em que às vezes você vai querer abaixar a cabeça, mas negro, e falo para os negros, para as negras, para os indígenas que estão aqui e para as pessoas que estão conosco, que são antirracistas, que lutam conosco. Vamos juntos lutar pela construção de um mundo onde caibam todas as pessoas, sem as diferenças, sem essa releitura cultural que aparece no dia a dia. E quando você estiver fazendo isso, você não está fazendo por mim, né? Nem pelo Ricardo que está aqui, nem pela equipe que está aqui, você está fazendo pela sua ancestralidade. Por cada homem, por cada mulher que veio para esse país, que aqui nesse país lutou, que aqui nesse país suou, que aqui nesse país morreu. E os jovens negros são os que mais morrem hoje. Então, por cada uma dessas pessoas é que você está aqui. Nunca baixe a cabeça. Nunca deixe que ninguém diga o que você é. Você é o que você acredita que você sempre lutou e construiu. E outra coisa, lute pelo conhecimento, viu? Para todos nós, ninguém nunca vai roubar o nosso conhecimento. Lute pelo conhecimento, que ele é a grande linha para você vencer na tua vida. E você nunca está sozinho. Tem muitas pessoas que estão torcendo por você. Junte-se, lute e axé. Muita luz. Obrigado, Caramba, meu irmão. Deixa eu segurar viu? aqui, porque... É maravilhoso. Obrigado, meu irmão. Obrigado. Lindas palavras e uma mensagem forte e necessária. Obrigado. Como que as pessoas te encontram na internet? Opa, elas podem encontrar no Antônio.Barros, né? Antônio Barros, perdão. No Instagram? No Instagram, né? Antônio Barros. Podem encontrar também no Instagram, no Cidades Antirracistas. Nós temos aí um encontro agora, dia 27, lá em Matão, outro encontro ainda em Rio Grande da Serra. E só buscar lá, Antônio Carlos da Silva Barros, vai nos encontrar e nós estamos à sua disposição para poder colaborar com você. Esse manual necessário aqui, ó, São Paulo contra o Racismo, ele está na descrição do vídeo do nosso YouTube para você. Tá? Pode baixar ali e tem um manual muito completo e necessário, isso é muito importante, para a gente reafirmar sempre a nossa, aonde estamos, com quem vivemos, né? E para que futuro a gente deseja. Futuro de todos juntos. De todos nós. Na construção negra, africana, nós nunca deixamos de ninguém. Nós sempre juntamos as nossas mãos e levamos todo mundo junto. Obrigado, meu irmão. Assim é. Ubuntu. E a você, obrigado pela audiência e até um próximo episódio aqui do Consecast. Até lá. Tchau, tchau.